Olá, confira as notícias que foram destaque esta semana na Ordem dos Advogados do Brasil. OAB se manifesta contra atentado a advogado que perdeu os dedos em Goiás. Nome social para advogados, travestis e transexuais agora constará na carteira profissional. OAB organiza ato em defesa do financiamento da saúde. E mais, Ministério da Educação suspende a abertura de curso tecnólogo em serviços jurídicos. E você vai conferir como utilizar as ferramentas oferecidas no canal Prerrogativas. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. As prerrogativas dos advogados são direitos assegurados aos profissionais previstas em lei. Mesmo assim, muitos advogados ainda sofrem sérias restrições para fazer valer as suas prerrogativas. No site da Ordem dos Advogados do Brasil, é possível entender melhor sobre esse tema por meio do link Canal Prerrogativas. Confira! Trabalhar e defender as prerrogativas dos advogados é uma das bandeiras da OAB Nacional. São as prerrogativas que garantem ao advogado o exercício pleno da profissão, que luta pelos direitos garantidos ao cidadão e ao nosso país. Pensando sempre no aperfeiçoamento destes profissionais, a Ordem criou o Canal Prerrogativas, um guia que explica e atualiza advogados e sociedade. Acessando o site da OAB, você encontra o link Canal Prerrogativas. Lá, você vai entender tudo sobre o assunto de maneira detalhada e objetiva. Vai saber quais as ações feitas pela Ordem por todo o Brasil. No canal Prerrogativas, o usuário ainda tem à sua disposição a cartilha das prerrogativas e uma seção, 27 modelos de peças processuais para download, além de um espaço para contato com a ouvidoria. Acesse o site oab.org.br ou prerrogativas.org.br e saiba mais. Nós vimos aí que as prerrogativas garantem a livre atuação do exercício da advocacia. No entanto, muitos profissionais ainda têm esse direito violado aqui no Brasil. Foi o que aconteceu com um advogado de Goiás que perdeu 3 dedos após abrir um pacote com explosivos em Goiânia. O atentado foi repudiado pela Ordem dos Advogados do Brasil e o Colégio de Presidentes. O caso está sendo acompanhado de perto pela OAB Nacional e pela Seccional de Goiás. Veja na reportagem de Roberta Nunes. No último dia 15 de julho, o advogado Valmir Oliveira da Cunha foi vítima de um atentado à bomba em Goiás, no qual ele sofreu lesão corporal grave depois de receber um pacote endereçado ao seu nome. O diretor tesoureiro da Seccional de Goiás, Roberto Serra, enviou um vídeo repudiando o acontecimento. A Seccional de Goiás da OAB manifesta total repúdio ao atentado à bomba praticado contra o advogado Valmir Oliveira da Cunha. Esse atentado ultrapassa a violência contra o cidadão, atinge a advocacia como um todo e a toda a sociedade. Conclamamos a todos a nos mobilizar efetivamente no combate à violência no exercício profissional, exigindo das autoridades medidas de prevenção e punição exemplar para que fatos como este jamais volte a acontecer. O advogado é o defensor das liberdades individuais e sua voz não pode se calar. O Conselho Federal e a Seccional da OAB de Goiás estão acompanhando o caso de maneira permanente e cobram das autoridades investigação célere. Também em repúdio a situações como esta, a OAB se diz sempre vigilante a todo episódio que envolva desrespeito e cerceamento à atividade dos advogados e ressalta ainda que tem cumprido sua missão institucional de combater qualquer desrespeito às prerrogativas desses profissionais. Essa não é a primeira vez que a Ordem, as seccionais e subseções atuam nesse tipo de situação. Em 2015, o procurador municipal de Chopinzinho, no Paraná, foi assassinado e, com a atuação incisiva da OAB, os criminosos foram detidos no dia seguinte e levados a júri em junho de 2016, com condenação de 15 anos de prisão.
Em 17 de fevereiro de 2016, outro advogado foi assassinado, dessa vez no município de Bandeirantes, também no Paraná. O Conselho Federal e a seccional cobraram agilidade nas investigações e em menos de 72 horas, o assassino estava preso e já denunciado. O crime aconteceu após o advogado cobrar de um cliente, por via judicial, uma dívida de R$ 2.500. No dia 24 de maio, em Palhoça, Santa Catarina, outro assassinato. Um advogado foi morto com golpes no pescoço durante uma reintegração de posse. Em menos de 24 horas, os assassinos estavam presos e já denunciados. No mês seguinte, em 13 de junho de 2016, outro advogado assassinado, dessa vez em Barras, no Piauí. A atuação da seccional, com total apoio do Conselho Federal da OAB, foi determinante para que o assassino fosse preso no mesmo dia. Ainda em junho, no dia 24, um advogado foi agredido fisicamente por policiais durante uma blitz de trânsito em Porto Velho, Rondônia, pela ofensa à integridade. No dia seguinte, a ordem apresentou pedido de afastamento dos policiais e foi atendida. Continuar falando sobre prerrogativas, porque uma das matérias mais acessadas esta semana no Facebook da OAB fala justamente sobre esse assunto. O caso de um advogado no Ceará que foi condenado em primeira instância apenas por se manifestar em um processo de licitação, mas ele já foi absolvido em segunda instância. Nós fomos conversar com o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB, Dr. Charles Dias, que nos fala um pouco mais sobre a relevância desse assunto, o que justifica o número de acessos dessa matéria. Confira. As prerrogativas, em que pese elas estarem corporificadas na pessoa do advogado, elas não são do advogado, elas são do cidadão. E qualquer violação às prerrogativas, ele implica no ataque direto ao Estado Democrático de Direito, importando inclusive em crime de lesa humanidade. E logo depois do intervalo, conquista para travestis e transexuais advogados que garantem nome social no trabalho. Voltamos em instantes. Advogados e advogadas travestis e transexuais poderão usar o nome social na carteira da OAB e nos demais registros da instituição. Os detalhes dessa notícia você confere na reportagem de Joana Colares. Eu sou a Léo Araruna, tenho 21 anos, faço Direito na UNB e também sou militante, faço parte da coletiva Cor Política, que também é um projeto de extensão na Universidade de Brasília. Léo cursa o 6º semestre de Direito na Universidade de Brasília e, assim que se formar, quer solicitar a carteira da OAB com o nome social. Eu comecei minha transição, hoje eu me identifico como travesti. Comecei minha transição dentro da Faculdade de Direito, no 3º semestre para o 4º. Quando eu me deparei com a notícia, de que a OAB estava verificando isso, ia ter as votações para ter o nome social, eu fiquei muito contente. Eu sou hoje a única pessoa trans na Faculdade de Direito e eu percebi que após eu terminar, eu me formar, eu já vou ter pelo menos isso, meu nome reconhecido na minha carteirinha de identificação. Em maio deste ano, a Ordem dos Advogados do Brasil autorizou que advogados travestis e transexuais, assim como estagiários, possam utilizar o nome social em seus registros na entidade, inclusive na carteira da OAB. A resolução número 5, de 7 de junho de 2016, regrou os procedimentos para a inserção do nome social, inclusive o definindo. O nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifique e é socialmente reconhecida e será inserido na identificação do advogado mediante requerimento. O procedimento é autodeclaratório. A advogada ou advogado travesti ou transexual que quiser ter o nome social nos registros da OAB deve solicitar a alteração à seccional onde está inscrita ou inscrito. Além da carteira de identificação, o nome social estará presente em outras instâncias, como no Cadastro Nacional de Advogados e no Cadastro Nacional de Sociedades de Advogados. Também poderá ser utilizado no registro de chapas para eleições na OAB e em eventuais processos ético-disciplinares na entidade.
Também foi alterado o Código de Ética e Disciplina da OAB, que permite, por exemplo, o uso do nome social em cartões de visita. Essa é uma resolução da OAB federal que deu 6 meses para que as OABs seccionais regulamentem, ou seja, nós temos até janeiro de 2017 para poder implementar realmente como vai ser feito em cada seccional, como vai constar nas carteiras, de que forma vai ser o caminhar desse processo dentro da OAB. O portal da Escola Nacional de Advocacia está de cara nova e com muito mais interatividade com o usuário. Veja! O site da ENA tem desenho semelhante ao do Conselho Federal e apresenta diversas novidades, como a atualização online dos cursos das escolas superiores da advocacia de todos os estados, espaço próprio para colunas e artigos. A acessibilidade também foi uma preocupação na elaboração do espaço digital, que agora tem a opção de tradução dos textos para libras e áudio. Também tem aba específica para vídeos e palestras, além de informações institucionais, histórico, diretoria e relatórios de gestão. O portal conta com um desenho inovador e moderno, aproximando advogados de todo o país do braço cultural e educacional da OAB Nacional. Na semana passada, nós mostramos aqui no programa que a OAB Nacional lançou o aplicativo de combate ao Caixa 2 em campanhas eleitorais. Neste ano, temos eleições municipais e estaduais em meio a um cenário político imerso em corrupção. É fundamental a participação de toda a sociedade com a consciência de que cada um de nós precisa fazer a sua parte. O aplicativo da OAB está disponível para os sistemas Android e iOS. É só baixar e enviar as suas denúncias. Você também pode denunciar casos suspeitos de prática de Caixa 2 eleitoral por meio do site contraocaixa2.oab.org.br. E no próximo bloco, a OAB promoverá ato em defesa de financiamento da saúde. Voltamos já! A Comissão Nacional da Jovem Advocacia está trabalhando nessa nova gestão com o objetivo de valorizar o jovem advogado, já que no país é crescente o número de jovens que ingressam na profissão. A integração com outras comissões será de grande importância para a realização do trabalho. Nós trabalharemos a 4 mãos, nós trabalharemos com todos os membros da comissão e com o apoio de comissões que também trabalharão integradas, como a própria ENA, as comissões do exame de ordem, partindo do pressuposto que os jovens advogados passaram recentemente pelo ingresso na profissão, pela submissão ao exame de ordem. Então, as comissões conversarão entre si e o que nós temos a implementar é o plano de valorização da jovem advocacia. Nós sabemos que existem muitos pleitos, nós somos defensores dos pleitos da jovem advocacia nacional. Hoje nós temos um número bastante elevado de jovens advogados no país. É uma missão extremamente nobre e nós nos propomos a trabalhar junto com as demais comissões, como eu já disse, trabalharemos a 4 mãos, a fim de prezar pela valorização da integração do jovem advogado e suprindo os anseios que toda a jovem advocacia necessita e merece. Quem precisa usar o sistema público de saúde sabe que não é uma tarefa fácil conseguir consultas, exames e cirurgias. Esse cenário mostra que a situação da saúde no Brasil atualmente é precária e lamentável. Especialistas alertam para um futuro colapso no sistema. Pensando em formas de tirar a saúde da UTI, a OAB está organizando uma audiência pública para discutir soluções, principalmente na gestão de recursos para o setor. A repórter Joana Colares tem os detalhes.
O Sistema Único de Saúde foi criado na Constituição de 1988 e faz parte de um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Atende 150 milhões de brasileiros. Atualmente, o SUS vive uma grave crise. Em 1980, a União respondia por 75% de todos os recursos investidos no Sistema Único de Saúde. Os estados contribuíam com cerca de 20% e os municípios com cerca de 5%. Hoje, o SUS se mantém com 45% dos recursos investidos pela União. Os estados contribuem com cerca de 25% e os restantes 30% vêm dos municípios. A União está cada vez mais transferindo responsabilidades para os estados e os municípios e cada vez mais reduzindo recursos no Sistema Único de Saúde. Precisamos mudar a questão do financiamento, precisamos que o governo federal se comprometa na ampliação desses recursos como forma de salvar o Sistema Único de Saúde, que, em última análise, é a defesa maior. É um planejamento de gestão que inclui gestão do que eu vou fazer, como eu vou fazer e onde é que eu vou e quanto de recurso eu vou gastar. Se eu quero fazer um programa novo, eu tenho que buscar dinheiro novo. Nisso a gente preocupa com o seguinte: se eu defino um mínimo constitucional para a saúde, esse mínimo, como já acontece hoje, acontece até o presente momento, esse mínimo virou máximo. É uma aberração matemática. Porque desde que a emenda constitucional 29 foi aprovada em 2000, até os dias de hoje, jamais se colocou um centavo na saúde, além do mínimo constitucional. As Santas Casas de Misericórdia fazem parte do SUS e também enfrentam a crise da saúde pública no país. Para apoiar as instituições na busca por mais recursos, o presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, se reuniu com representantes das entidades e organizações parceiras no Conselho Federal da OAB em Brasília. Lamáquia recebeu das mãos do presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Edson Rogatti, um documento com detalhes da situação e o pedido formal de apoio às entidades. A importância, a participação da OAB junto com a gente pode agora fazer um movimento nacional para mostrar à população brasileira a real situação financeira das Santas Casas e hospitais filantrópicos. As Santas Casas brasileiras respondem por 50% de todo o atendimento do Sistema Único de Saúde no país. Estão presentes em mais de 900 municípios. As instituições enfrentam a maior crise da história. 218 hospitais já foram fechados, 40 mil profissionais foram demitidos e 40% dos trabalhadores estão com os salários atrasados. Hoje foi mencionado que as Santas Casas têm um déficit de 21 bilhões e que elas têm um compromisso financeiro enorme, tem diversas faltas e necessidades que não são suprimidas pelo poder público, e isso é um interesse de toda a sociedade. Então, a OAB, hoje, ela presta um grande serviço quando se une a essas entidades na tentativa de discutir saídas para esse problema. Nós estamos ficando cada vez mais impotentes de dar o retorno para esse cidadão brasileiro naquilo que é mais importante para ele, que é a assistência à saúde e o acesso que ele tem aos tratamentos de saúde, à situação hospitalar que ele precisa em determinados momentos da vida. A proposta de emenda à Constituição PEC 241 prevê teto de gastos do governo federal pelos próximos 20 anos e acaba com a vinculação de verbas do orçamento para as áreas da saúde e educação, o que representará a diminuição dos gastos da União nessas áreas. Hoje nós temos 17 milhões de pacientes hipertensos no país, já fora do Sistema Único de Saúde, 12 milhões de diabéticos da mesma forma. 3 milhões e meio de obesos mórbidos sem acesso ao Sistema Único de Saúde. 218 hospitais sem fins lucrativos que são determinantes para o país. Mais de 50% toda a assistência SUS no Brasil é realizada por essa rede de hospitais, 218 já fecharam. E a gente fica pensando se não teria uma alternativa de colocar nessa PEC 241 num parágrafo desvinculando a obrigatoriedade de crescer de acordo com o IPCA os gastos com a saúde. Não estaria liberado para poder aumentar mais e colocar os dinheiros necessários para a saúde. Não que o dinheiro fosse suficiente ou fosse um dinheiro vultoso, mas um dinheiro que pudesse minimizar as penúrias que a gente vive hoje.
No próximo dia 9 de agosto, o Conselho Federal da OAB vai realizar o ato à saúde na UTI. O objetivo é promover a discussão da realidade atual de funcionamento do SUS, acesso e financiamento, tendo como premissa a defesa da cidadania, propostas e encaminhamentos. O Ministério da Educação negou o pedido de uma faculdade do Paraná para a abertura do curso Tecnólogo em Serviços Jurídicos. Essa é uma conquista da OAB, que está trabalhando para impedir a abertura dos chamados cursos de técnicos e tecnólogos na área do direito. Entenda melhor essa decisão na reportagem de Roberta Nunes. A OAB tem atuado no sentido de conseguir que o Ministério da Educação exclua do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos os cursos de serviços jurídicos. Para a ordem, esses cursos formam pessoas para atividades que são próprias do advogado. Em abril deste ano, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, chegou a se reunir com o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Marcelo Machado Ferres, para requerer em nome da OAB que o Ministério excluísse esse curso. O exercício da advocacia tem assento constitucional. O nosso artigo 133 da Constituição prevê que o advogado é indispensável à administração da justiça. O advogado também defende os direitos humanos, as instituições públicas, o Estado Democrático de Direito e tem que prezar pelo aperfeiçoamento da cultura. Além disso, o advogado exerce uma das funções mais nobres do nosso país, que é a defesa da liberdade e dos bens dos cidadãos. Por tudo isso, não é razoável se permitir o exercício da advocacia, de forma direta ou indireta, por pessoas que não tenham a devida e completa formação acadêmica, nem tampouco passem pela supervisão e controle da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB teve uma importante sinalização do MEC para seu pleito. No último dia 18, foi publicado no Diário Oficial da União o indeferimento do pedido de abertura do curso Tecnólogo em Serviços Jurídicos, interposto pela Faculdade Agronegócio Paraíso do Norte, para o município de Paraíso do Norte, no Paraná. Hoje temos aproximadamente 1.300 cursos de direito no Brasil. E todos aqueles que querem exercer a advocacia têm de se submeter a um criterioso exame de ordem que busca aferir a suficiência técnica dos bacharéis que querem exercer a advocacia, bem como contribuir para o aperfeiçoamento do ensino jurídico no país. Nesse objetivo, a OAB está plena e permanentemente empenhada, através do seu Conselho Federal, seus conselhos seccionais, bem como através da Coordenação Nacional do Exame de Ordem e de suas diversas comissões de ensino jurídico e de exame de ordem. Caminhou muito bem o MEC ao indeferir o pedido de abertura do curso de tecnólogo, que seria um curso de nível superior, porque a matriz curricular é muito assemelhada ao curso de Direito. E o estágio prático que esses tecnólogos teriam que fazer para a sua formação se confundiria com a atividade hoje exercida pelos estagiários e advogados regularmente inscritos na OAB. A instituição de ensino ainda poderá recorrer da decisão do MEC junto ao Conselho Nacional de Educação. Direitos e deveres da advocacia, temas de discussão e relevância social, informações sobre cursos e seminários na área jurídica. Isso e muito mais você encontra diariamente nas redes sociais da OAB. Vale a pena acessar. A Ordem dos Advogados do Brasil estuda medidas judiciais contra a resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, que pretende acabar com as franquias de bagagens. A resolução deixará a cargo das empresas a decisão de cobrar por bagagens despachadas, oferecendo como contrapartida o argumento de que tal medida deverá fazer cair os preços das passagens. Para a OAB e a Comissão Especial de Defesa do Consumidor, a resolução que acaba com as franquias de bagagem e libera as companhias aéreas para cobrar por todo o volume despachado é uma afronta à legislação, uma vez que não garante de forma alguma que as passagens ficarão mais baratas ou que o consumidor será beneficiado. A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês de agosto. As aulas são oferecidas pela Associação dos Advogados de São Paulo e estão disponíveis em diversas cidades de todo o país. As aulas são realizadas nas sedes das ESAs ou da OAB de sua localidade nas datas de cada curso. As palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada estado. Para informações sobre a inscrição e quais cidades terão cada curso e seus valores, acesse o site aasp.org.br. A
Agora os advogados contam com mais um excelente convênio de descontos exclusivos. A OAB Nacional, por meio da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados, firmou parceria com a Localiza, empresa que realiza locação de veículos no Brasil e possui uma rede presente em mais de 400 cidades. Os advogados terão até 30% de desconto na tarifa de balcão da Localiza e 10% nas reservas feitas pelo site. Para ter acesso ao benefício, basta fazer a reserva pela internet. O processo é feito mediante cadastro no Clube de Serviços da OAB, portal que reúne dezenas de convênios da entidade com parceiro. Então não se esqueça, visite as nossas redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CFOAB. Então essa semana ficamos por aqui, mas nos encontramos na próxima. Até lá, tchau, tchau.